Fala pessoal, vamos para mais uma notícia aqui do canal do Brito e hoje eu vou estar falando especificamente sobre essas movimentações globais, né? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o dólar, todas essas coisas. Lembrando, pessoal, que existe uma informação que está sendo difundida de forma falsa na internet, falando que o dólar chegou a 5,72, 5,73, 74, mas na verdade, pessoal, olhando aqui pelo gráfico real aqui, eu vou dar uma ampliada boa aqui para poder você ver. Aqui a movimentação durante toda essa semana, aqui ó, dia 31 de julho, aqui dia de 1º de agosto e aqui dia 2 de agosto ao fechamento de ontem do mercado, e a gente consegue ver nesse patamar aqui, eu vou deixar bem nítido aqui para você, ó, o dólar ele chegou ao patamar de 5,79, clicando aqui, não sei se você consegue ver aí, mas aqui a gente consegue ver o dólar a 5,79, ou seja, o dólar já está chegando perto da casa dos 5,80, pessoal. É um absurdo, mas o que está acontecendo aqui? Lembrando, pessoal, que é uma coisa bem importante que você precisa entender. Quando a gente fala sobre dólar, não necessariamente a gente está falando assim, o dólar valorizou e agora está a 5,78. Não, a gente tem que entender que isso também tem relação direta com a desvalorização do real. Então não é o dólar que ficou mais caro porque alguém lá nos Estados Unidos fez ele ficar mais caro. Não, a nossa moeda está desvalorizada demais também. E é claro, isso aí é o destino, como eu costumo sempre falar aqui, é o destino de toda moeda fiduciária, é a desvalorização com o passar do tempo. A notícia que eu separei para isso aqui foi essa, né? Ela vai esperar. E ela tá atingindo aqui, eu tô falando que é errado porque chegaram aqui, não, 5,72, 5,73, mas na verdade a gente viu uma coisa muito maior. Aí isso aí a gente tem uma série de repercussões, a gente consegue ver uma delas, né, o aumento das preocupações com o cenário geopolítico após o assassinato do líder do Hamas, né, o Ismail Haniyeh, e na véspera em Teherã. Impulsiona a força do dólar antes das demais divisas globais. Os investidores avaliam qual deve ser a reação do Irã. O receio é que o conflito possa escalar na região. Claro, né? O pessoal já está em tensão, né? Aquele negócio todo ali em toda aquela região. Tem conflito China e Taiwan, tem conflito Rússia e Ucrânia, que agora está sinalizando ali que vai ter uma pacificação. Zelensky parece que vai acordar ali alguma coisa que tenha paz e tal. Ninguém sabe, não dá para saber ainda, pessoal. A gente consegue ver ali também esse conflito ali na Venezuela, tem eleições americanas também, enfim, tem muita coisa. Inclusive, se você ainda não viu, tem uma série de vídeos que eu fiz aqui sobre esse conflito, o que está acontecendo ali na Venezuela, em ordem cronológica, cada um dos eventos que aconteceram durante toda essa semana. Também tem a questão do Copom, né? O Jeremy Powell resolveu manter a taxa de juros e não sinalizou se vai aumentar, se vai cortar. Claro que se qualquer um dos dois acontecer ou se manter, tudo tem impacto na economia global, não só aqui do Brasil. Segundo ele, ainda que o Comitê de Política Monetária, aliás, agora falando de Brasil, né, pulando um pouquinho aí, saindo um pouco, que houve a manutenção da taxa Selic, né, ainda que o Comitê de Política Monetária do Banco Central tenha indicado a quarta-feira, 31 está preocupado com os efeitos do câmbio e das expectativas sobre a inflação, o colegiado não demonstrou intenção de subir a taxa Selic no curto prazo. Isso é negativo para o real no curto prazo, diz Machado. Obviamente, né, porque, entenda, existe uma diferença ali entre governo e Banco Central. Enquanto o Banco Central ele tem que estar preocupado em fazer a política monetária, porque é um instrumento, né? Câmbio é um instrumento do Banco Central, política monetária, instrumento do Banco Central. O governo tem que estar preocupado, né, o quê? Na política fiscal. O que é isso? Equilíbrio entre gastos, né? O que tá gastando ali, que equilíbrio a gente tá vendo longe, né? E o que está se adquirindo, o que está gastando, o que está entrando, é o equilíbrio daquilo ali. Isso eu estou fazendo de uma forma bem genérica, só para poder você estar entendendo o que está acontecendo. É bem genérico mesmo, assim, bem rasteiro. Outro fator para a força do dólar ante o real é a preocupação entre os investidores de que o Banco Central, por enquanto, não fará intervenções no mercado. Óbvio, né? O Banco Central ele não pode simplesmente decidir uma coisa aleatória, porque ele sabe que vai impactar diretamente na economia, então não dá para poder tá fazendo simplesmente isso aí. O que impacta, enfim, o impacto vai ser direto. O que ocasionou o quê? Isso aqui também, ó. O Ibovespa fecha em queda com receio sobre a economia dos Estados Unidos. É importante a gente linkar, eu tô colocando tudo junto, pessoal, para você ver que a economia não funciona de forma separada, né? Ela forma em conjunto, seja nacionalmente, internacionalmente, tudo é em conjunto dentro da economia. E aconteceu, claro, esse receio ali dentro do Ibovespa
É claro, por quê? Porque existe uma tensão quanto à economia americana. A gente já sabe que a dívida americana está em proporções absurdas. A gente tem essa questão cambial também. Enfim, e também tem a questão de desvalorização do real. Se você pesquisar um pouco, você vai ver que na Turquia, exatamente o que Lula está fazendo aqui, essas críticas à presidente do Banco Central, troca para poder favorecer umas decisões dele, a gente vê que a moeda da Turquia está desvalorizando muito por conta desse tipo de coisa. Você pode pesquisar aí para ver. Mas o foco aqui, eu quero pegar mais voltado para cá, tá? Mais pro lado do Brasil. E a gente vê que o Ibovespa está contaminado pelo viés negativo de Wall Street, após dados mais fracos da economia americana. Muitos pedidos de seguro-desemprego, muita coisa ali, de seguro-desemprego não, uma baixa, né? Perdão, é isso aí, troquei as bolas, mas teve uma baixa nas contratações, ou seja, teve um número X ali de contratações para o mês de junho, que é o que a gente vai ver aqui. Aí já para o mês de julho já deu uma recuada grande, significativa. O índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,21%, a 125 mil pontos. Após marcar 128 na máxima, enquanto a mínima chegou a 125. Aí aqui, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou mais cedo que foram criados 114 mil empregos fora do setor agrícola no mês passado. Menos do que os 179 mil em junho. Né? E as previsões de analistas de 175 mil postos. A taxa de desemprego aumentou de 4,1 para 4,3. A gente vê uma coisa bem pequena, mas quando o assunto é Estados Unidos, qualquer mínima alteração impacta diretamente. Porque as decisões que eles vão tomar, seja ali do Federal Reserve ou câmbio, qualquer coisa, vai influenciar o restante do mundo, porque o sangue do mundo é o dinheiro. E o dinheiro que rola no mundo é o dólar. Então, se está tendo alguma coisa que vai estar impactando ali, seja direto ou indiretamente na economia, então a gente consegue ver uma movimentação, seja para um lado, seja para o outro, quando certas decisões estão sendo tomadas ali na economia americana. Vocês podem ter acesso ao que foi falado pelo Jeremy Powell ali na divulgação dessa ata ali do Federal Reserve, quando optou, né, em estar mantendo ali a taxa, mas é necessário a gente ter essa atenção, né, essa cautela maior quanto a isso. A gente teve alguns destaques aqui, Petrobras e tal, mas aí ainda assim, pessoal, agora ainda falando aqui do Brasil, a gente consegue ver que a maioria das pessoas está otimista com a economia, né? Pelo menos 2 mil brasileiros foram entrevistados entre o dia 21 e 31 de junho e 58% está otimista em relação à própria situação econômica. Veja, existe aqui uma coisa que deve ser levada em consideração. Estar otimista com a própria situação econômica não quer dizer que está otimista enquanto a relação econômica do país, tá certo? Então, veja bem, fora que 2 mil brasileiros, eles representam o quê de 2 milhões? Praticamente nada. E também vai depender de uma série de fatores. Claro, né? A Datafolha divulga nesse sábado, né? Que é a notícia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, mostra que a avaliação tá com aprovação, né? Está apresentando ali uma estabilidade. Apesar da recente alta do dólar, a inflação ainda não afetou diretamente a economia, permitindo uma certa estabilidade das percepções econômicas. É claro, né? A economia, é importante a gente entender que a economia é tipo aquele seu tio lá que gosta de beber. Ele não está bebendo loucamente agora, mas por enquanto ele é jovem. Quando ele, daqui a uns 20, 30 anos, se ele continuar bebendo, ele vai sentir os efeitos com problemas do fígado, com aparência e com uma série de outras coisas. Economia, pessoal, é do mesmo jeito. É tanto que a gente consegue ver consequências dentro da economia do que aconteceram em governos anteriores. Seja o governo Bolsonaro, seja o governo Dilma, principalmente o governo Dilma, Lula 1, Lula 2, Fernando Henrique, enfim. A gente vê esses problemas, porque isso aí é uma coisa que acontece de forma cíclica. Você toma uma decisão agora e ela vai impactar em anos consecutivos, anos seguintes. E é importante a gente entender, pessoal, esse contexto geral. Eu tentei trazer um pouco de tudo aqui para você entender como é que tá a situação. O que aconteceu essa semana para a gente estar vendo quedas em vários lugares. Ibovespa caindo, Bitcoin caindo, índice de ouro caindo, tudo tá caindo. Porque as tensões do mundo estão grandes. E também a gente está se reservando cada vez mais, né? A gente está olhando cada vez mais na nossa situação, mas é importante ver como é que está a situação econômica como um todo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você tiver mais alguma sugestão para poder trazer a gente trazer mais notícia aqui, você pode estar sugestionando aqui embaixo. E não se esqueça, obviamente, de deixar seu like, se inscrever no canal e estar me acompanhando aqui nas minhas redes sociais. Valeu!